Hoje nós vamos falar sobre lúpus, uma doença autoimune que chama tanta atenção da maioria das pessoas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, mas antes disso, se inscreva no meu canal no YouTube, porque você receberá as notificações de quando eu postar um conteúdo novo como esse ou como diversos outros. Comente também e compartilhe esse conteúdo. O lúpus é uma doença autoimune, principalmente acometendo mulheres, de lá quando ela amadurece da sua adolescência, até o período próximo da menopausa ou do climatério. É uma doença extremamente grave, porém, graças a Deus, rara, se a gente considerar a prevalência do lúpus comparado com tantas outras doenças. No Brasil, nós temos estatísticas que falam que o lúpus tem de 0,03% até 0,07% da população. Extremamente incomum, porém é 100% para cada pessoa que tem lúpus. O lúpus ele pode variar desde uma manifestação apenas cutâneo articular, ou seja, acometendo a pele e as articulações, até manifestações viscerais graves, acometendo órgãos nobres e que vão gerar inclusive risco de vida ao paciente portador de lúpus. Como eu falei, os principais acometidos pelo lúpus são mulheres jovens. Portanto, uma mulher que começa a apresentar queda de cabelo injustificada, começa a apresentar manchas vermelhas pelo corpo, principalmente aqui na região da face, chamada região malar, e que fica ainda pior quando se expõe ao sol. Quando o paciente, que pode ser mulher, homem, pode ser jovem ou mais velho, mas principalmente até os 50 anos de idade, começa a apresentar inflamação nas articulações. O que é isso? A articulação da mão, do punho, do pé, do tornozelo, principalmente as pequenas articulações, ficando quentes, vermelhas, inchadas e com dificuldade na amplitude do movimento, ou seja, no movimentar das articulações. Associado a isso, o paciente com lúpus pode abrir o quadro com uma febre diária que demora muito tempo e que não tem uma justificativa infecciosa para isso. Uma queda do estado geral, ou seja, você trabalhava de uma maneira e de repente passou a ficar mais fadigado, mais lento nas suas produções, um pouco mais distante daquela meta que você atingia de produtividade. Essa fadiga, esse cansaço é uma característica de toda a doença inflamatória sistêmica, principalmente quando é crônica. Você pode também abrir o quadro de lúpus com linfonodomegalias, ou seja, aumento dos linfonodos, que são as ínguas, Esses linfonodos estão espalhados por todo o nosso corpo, são órgãos de vigilância do sistema imunológico, e quando existe alguma coisa imunológica errada, que pode ser uma infecção ou pode ser uma doença autoimune, o linfonodo aumenta de tamanho. O lúpico pode abrir o quadro, por exemplo, com líquido na pleura, que é a membrana que recobre o pulmão, ou no pericárdio, que é a membrana que recobre o coração. Muitas vezes eu recebo o paciente do meu consultório exatamente assim. Passou no consultório do pneumologista, tem líquido na pleura, não sabe por que, o pneumologista encaminha e, na verdade, ele começou o quadro dele com um derrame pleural, que é uma das manifestações do lúpus. Outra, anemias que são injustificadas. Paciente que tem anemia, não anemia grave, mas uma anemia de leve a moderada que não tem causa, não é por deficiência de ferro, não é porque tem um sangramento que não está sendo entendido ou encontrado. Anemia é um dos sinais de doença crônica e pode ser a abertura inicial do quadro de lúpus. Leucopenia, redução dos glóbulos brancos. Plaquetopenia, redução das plaquetas, que são órgãos, são células do sistema de cicatrização. Existem ainda aberturas de quadros mais graves. Tem gente que abre o quadro de lúpus porque perdeu a função renal. Ele diminuiu o volume de urina, perdeu a capacidade de filtrar, isso vai alterando os exames de função renal, quando daqui a pouco ele não consegue mais produzir a urina e vai para a hemodiálise. Tem gente que começa a dialisar e no meio do percurso, o médico nefrologista pergunta, descobre que é lúpus, que a pessoa começou com uma queda de cabelo, começou com a febre, começou com a queda do estado geral, que quando descoberto lá atrás, talvez evitasse a perda de função renal. Existem ainda manifestações no sistema nervoso central, pessoas que começam lúpus, por exemplo, com a dor de cabeça que não melhora, com crises convulsivas que não são justificadas, com alteração do sensório, ou seja, desorientação, alucinação, o neurologista ou neurocirurgião não consegue encontrar a causa e quando pensa ser
uma doença lúpica no sistema nervoso central, vai verificar que esse paciente antes já tinha um rash malar, já tinha algumas feridas, alguns anos atrás já estava com as articulações inflamadas, já estava ficando com os dedos roxos no frio, que a gente chama de fenômeno de Raynaud, que se tivesse sido diagnosticado lá atrás, talvez não evoluísse com uma condição tão grave como manifestação do sistema nervoso central. Portanto, é uma doença muito grave, que varia do espectro leve até um espectro fatal em alguns cenários. Importante, o diagnóstico precoce é o que faz com que você evite a consequência e o desfecho desfavorável de fazer com que qualquer um dos órgãos, e o lúpus pode acometer absolutamente todos os órgãos, do fio do cabelo até literalmente a planta do pé. Quando você diagnostica precocemente, começa o tratamento adequado, voltado para o alvo, você evita a consequência, a sequela da doença. Para o tratamento de uma condição como essa, é importante entender, nós estamos numa guerra. O sistema imunológico ele se desorganizou, ele saiu daquilo que deveria fazer e ele está dando problema agora. Só que esse problema pode ser desde uma queda de cabelo, uma mancha no rosto ou uma inflamação articular que passa relativamente bem, até uma inflamação do cérebro e o indivíduo entrar em coma. Então, dentro de um contexto de uma doença autoimune tão grave quanto ela, a gente tem que medir os nossos esforços, as nossas ferramentas para combater a doença. E nesse trajeto, nessa jornada, muitas vezes o próprio remédio traz efeitos colaterais. A base do tratamento de doença autoimune, e não é diferente do lúpus, é a utilização do corticoide. E o corticoide traz muitos efeitos colaterais, ganho de peso, aumento da pressão ocular, glaucoma, osteoporose, hipertensão, diabetes. É isso ou a doença vai matar o doente. E a gente vai controlar ao longo do tempo, com outras estratégias, a dose necessária de corticoide. Utiliza-se imunossupressores, são medicações que diminuem a ação, a quantidade daquelas células que estão funcionando errado. Esse imunossupressor vai trazer problemas no seu início, lógico, mas é isso ou as consequências da doença. E a gente vai tentando encontrar a combinação de terapia de uma maneira que a gente consiga trazer muito mais benefício do que os riscos inerentes, tanto à doença quanto ao tratamento. Importante, estratégias não medicamentosas são fundamentais para o controle de lúpus. Um dos principais gatilhos para o aparecimento de lúpus é a exposição à radiação solar, à radiação ultravioleta. Então, portanto, um paciente lúpico ele tem que se proteger contra raios solares, utilização de protetor solar o tempo inteiro. Mesmo quando ele não está indo para a praia, só sair de casa, entrou, foi exposto ao sol, já está em grande risco de entrar em atividade do seu lúpus. Mulheres em idade fértil, que são lúpicas, tem que ter cuidado em relação à gestação. A gestação é um dos principais gatilhos de manifestações graves de lúpus. Além do que, o próprio lúpus aumenta a chance de perda gestacional. Muitas vezes eu dou diagnóstico de lúpus com pacientes que tentaram a primeira, segunda, terceira gestação, tiveram aborto, o ginecologista, o obstetra, ele não sabe porque a mulher está perdendo, está tendo perda gestacional, encaminha para o reumatologista e no final é um lúpus ou uma doença associada ao lúpus. Tem muitas coisas que nós temos que fazer em termos do ponto de vista psíquico-emocionais, porque todas as doenças autoimunes, um dos principais gatilhos é a ansiedade, é o estresse, é a depressão, o controle dos gatilhos emocionais. É papel também do reumatologista para deixar com que a lúpica possa ficar com menos graus de atividade das suas doenças. Além disso, se alimentar direito faz parte de uma dieta anti-inflamatória, eliminando algumas condições, alguns alimentos que são sabidamente pró-inflamatórios, como glúten, como lactose, reduzir carboidrato. Fazer atividade física, isso aqui não é uma conversa apenas da boca para fora. A atividade física já foi estudada e ela diminui o consumo de corticoide, de imunossupressores. Então, fazer atividade física é tão importante quanto eu prescrever o corticoide ou prescrever o imunossupressor. Portanto, o lúpus é uma condição grave, é uma doença autoimune grave, que é rara, mas ela é muito importante para quem tem. Certamente você deve ter algum parente ou amigo que você já ouviu falar dessa doença. Se você já ouviu falar, ouviu alguém portador de lúpus, você certamente já compartilhou do sofrimento que essa doença traz. Portanto, detectar precocemente sinais que possam indicar a doença é fundamental para que o seu médico reumatologista tenha sucesso no tratamento dessa condição. Portanto, se você gostou desse conteúdo, do que foi aqui compartilhado com você, curta o vídeo, compartilhe o vídeo e comente, deixe seu comentário aqui para que a gente possa produzir mais materiais como esse. Se inscreva no canal para você ser, inclusive, notificado quando outros vídeos como esse vão ser postados aqui no meu canal.